Minha gente, agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre um pouco de teologia, mas é importante conversarmos. E eu tenho aqui um grande teólogo que vai conversar conosco, que é o meu querido confrade, Padre Paulo Carrara. Ele é doutor em teologia, ele é o diretor do nosso Instituto de Teologia em São Paulo, é um formador. Carrara, bom dia para você. Bom dia, Padre Ulisses, bom dia, Dani, bom dia para todos e todas que nos acompanham pela TV Aparecida. Mais uma vez, uma alegria poder estar participando com vocês deste programa. Que bom, viu? E você vai nos ajudar a celebrar a bonita festa da Santíssima Trindade, tá bom? Vai refletir um pouco conosco e fazer entender como que vem no final, digamos assim, dessa parte do ano litúrgico, que começa lá no Advento, passa pelo Natal, entra na Quaresma, chega a Semana Santa, Páscoa, Ascensão de Jesus, Pentecostes, né? E de repente nós celebramos a Santíssima Trindade. Quem andou aprontando tudo isso que nós celebramos. O que é, Padre Paulo Carrara, a Santíssima Trindade? Você pode explicar para nós? Não vou pedir para você explicar o mistério, que não dá, mas aquilo que a gente pode, aquilo que a gente pode entender dessa maravilha, que não é nenhum quebra-cabeça, é uma maravilha de amor, né? É uma maravilha, não é nenhum quebra-cabeça. O senhor está dizendo aí muito bem. Agora, quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós estamos falando do próprio Deus. Sim. Deus são três pessoas em uma natureza, em uma substância, como diz a fé da igreja. Isso parece difícil de entender, mas não é tão difícil quando nós olhamos para Jesus Cristo, nos lembrando sempre aquilo que afirma a carta aos Hebreus. Jesus é a expressão do ser de Deus. Então, Jesus, para nós, ele é a plenitude da revelação de Deus. Deus que já se tinha revelado para o povo de Deus, ele se revela plenamente em Jesus Cristo. Então, a Trindade não é uma invenção da igreja. O próprio Deus em Jesus nos diz que ele é três pessoas, ou são três pessoas. E por que nós sabemos disso? Porque os evangelhos nos mostram Jesus chamando Deus de Pai. Pai Sim. É a palavra que Jesus usa para se referir a Deus. Deus chama o tempo todo Deus de Pai, sobretudo na oração. Então ele está nos revelando que Deus é o seu Pai. No Evangelho de João, ele é ainda mais explícito. Ele diz que o Pai o enviou, que ele veio do Pai, que ele fala o que ouviu do Pai. Quem não crê nele não crê no Pai. Ele diz ainda que ele vai para o Pai, ele vê a sua morte na cruz como uma ida para o Pai, né, para a nossa salvação. Então, Jesus, ele está numa relação com Deus, que ele diz que é pai dele, e depois revelará que ele é também o nosso pai. E Jesus também fala do Espírito Santo. Acabamos de celebrar Pentecostes. É muito interessante, porque no Evangelho de João, Jesus diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Paráclito não virá. E ele conduzirá vocês, meus discípulos, à plenitude da verdade. Ou seja, eu permanecerei junto com vocês através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também está presente na vida de Jesus. Ele é gerado no seio de Maria no poder do Espírito Santo, ele é ungido no batismo para a missão no Espírito Santo, ele age no Espírito Santo, ele se entrega ao Pai na cruz no Espírito Santo, ele é ressuscitado no Espírito Santo, como diz Paulo, e ele, na sua humanidade glorificada, ressuscitada, filializada, ele acaba se tornando o doador do Espírito. Então, desde esse lugar de glorificação, na sua humanidade, ele se torna o doador do Espírito. E o Espírito nos é dado para que nós possamos acolher a salvação que ele nos concede, para que nós possamos permanecer em comunhão com ele, para que nós possamos participar daquilo que ele mesmo é. Ele é o Filho de Deus, gerado desde toda a eternidade,
gerada no seio de Maria pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus em nós. Então, sim. Padre Ulisses, nós poderíamos, para resumir, nós falamos muito da graça de Deus, mas em última instância, o que é a graça de Deus? É a presença do Espírito Santo em nós. E com o Espírito, o Pai e o Filho. Então, esse mistério que parece tão difícil, ele na verdade é muito simples. Nós é que somos complicados, Padre Ulisses. Nós temos uma cabeça muito complicada, nós tendemos a complicar o mistério de Deus. Mas, assim, se você parte de Jesus Cristo, ele fica, assim, bem mais simples de entender. É claro, eu acho que é importante perceber, né, mesmo que Deus, na medida que ele se empenhou em nos salvar, tanto nos amou, né, que ele acabou revelando a intimidade dele. Ele acabou deixando acontecer, não é mesmo? Tudo aquilo que de repente percebemos, Deus é amor. Eu sempre penso, sabe, Carrara, que se Deus é amor, ele tinha que ter desde toda a eternidade alguém para amar, né? Então, seria impossível que Deus fosse uno e não tivesse mais ninguém para amar. Então, de repente, Jesus vem e traz para nós, não, eu tenho um Pai que me ama, né? Eu tenho um Espírito que eu vou doar para vocês. E desde criança a gente aprendia lá mesmo, né? Quantas pessoas há em Deus? Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 deuses? Não, um Deus só em 3 pessoas. E entender esse dinamismo de Deus e entender que somente Jesus se tornou visível para nós, né? Por isso que Jesus diz, eu sou a cara do Pai, eu sou a cara do Espírito Santo, né? Mas é tão importante perceber, porque a trindade na unidade, a unidade na trindade, que acaba sendo, não é, Carrara, o grande sonho da própria humanidade, né? Um dia sermos todos, viver essa unidade profunda de amor entre nós, né? Essa comunhão que é a comunhão da Trindade. Nós fomos criados pela Trindade e nós temos que almejar, ansiar por essa bendita comunhão na Trindade, esse Pai, Filho e Espírito Santo. É muito bonito o que o senhor coloca, Padre Ulisses, porque quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos apenas em Jesus como o homem-Deus que se ofereceu por nossa salvação ao Pai na cruz e que obteve a nossa salvação. Sim. Isso não está incorreto, isso também é verdade. Agora, o mistério de Deus é muito grandioso e, na verdade, a salvação que Jesus nos trouxe, ela não é somente o perdão dos nossos pecados, ela é também, como nós acabamos de ouvir, né, do Senhor, ela é também a nossa imersão no mistério trinitário, ou seja, Jesus nos salva, perdoa os nossos pecados, mas tudo isso nos fazendo participar da vida de Deus, da vida divina, é o que os padres da igreja chamavam de divinização, ou seja, Deus se faz homem, como dizia Santo Irineu, em Jesus Cristo, para que nós possamos nos fazer deuses, para que nós possamos participar da vida de Deus. Por isso, Paulo dirá que o grande plano de salvação de Deus é que haja uma multidão de irmãos em Cristo, o Filho unigênito. Portanto, a Trindade, de fato, ela é a expressão até do projeto de Deus, porque o que Deus deseja para a humanidade é que haja uma comunhão amorosa entre todos. E como o senhor disse aí no início, não é difícil chegar ao mistério da Trindade, porque se eu digo que Deus é amor, ele não pode ser uma única pessoa, porque uma única pessoa que só ama a si mesma, ela é egoísta, ela na verdade não ama. E se ela amasse apenas um outro, isso ainda poderia ser uma projeção narcisista no outro. Então, no fundo, se pensamos que Deus é amor, nós acabamos concluímos, bom, para ser amor, ele só pode ser 3. É verdade. E isso é belíssimo. 3 pessoas numa única natureza, numa perfeita comunhão de amor. E Jesus vem, como ele diz no Evangelho de João, e no Evangelho de João o movimento de Jesus é pendular, ele vem do Pai, assume a nossa humanidade e com ela ele volta para o Pai. E assim ele nos leva a todos com ele. É muito linda aquela frase de Jesus no Evangelho de João: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim.
E como que ele nos atrai a ele? Enviando o Espírito Santo. Claro que ele envia sobre os apóstolos, envia sobre a igreja, mas ele envia o Espírito Santo sobre o mundo. Então, o Espírito Santo está agindo no mundo como um imã, né? Uma força de atração que atrai a todos, atrai o mundo, atrai a história, atrai o universo todo para a plenitude de Cristo. Então, isso é muito bonito e nos mostra a maravilha que é Deus. Isso, muito obrigado, Padre Paulo Carraro, mais uma vez, né? Já preparando o nosso coração para a gente meditar essa festa da Santíssima Trindade, Trindade que se coloca no início da nossa história, Trindade que se coloca na nossa redenção e Trindade que é também a nossa meta final, se Deus quiser, né? Vivermos todos numa só comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não esquecer nunca que a Trindade que realiza tudo, a obra da cruz, a obra da ressurreição, a obra da encarnação, tudo é obra da Santíssima Trindade. Tudo brota desse amor intenso de Deus que explode para fora, nos deu a vida, nos criou e nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. Padre Paulo, um abraço para você. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado pelo convite e que a Santíssima Trindade abençoe a nós e a todos que nos acompanham nesse programa. Um grande abraço. Muito obrigado e que tudo seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.